Vamos para a palavra nessa manhã? Não sei se você vai poder enxergar ali de uma forma tão precisa, mas o tema hoje da nossa ministração é ore até acontecer. Você pode dizer isso? Orar até acontecer. Amém? Então diga para o teu irmão, ore até que aconteça. Amém? Você pode dizer para outra pessoa, ore até que aconteça. Você pode dizer para você mesmo, ore. Fala teu nome, eu vou falar o meu nome, Marcos. Marcos, ore até acontecer. Amém? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. No Salmo de número 34, no versículo 15, diz assim que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Veja o que o salmista está dizendo, que os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos. E os seus ouvidos também estão atentos ao seu clamor. Perceba que Deus ele não está somente vendo, mas Deus também ele está ouvindo. Quando nós temos essa consciência que Deus ele está vendo as nossas ações, mas também Deus também está atento àquilo que nós clamamos, àquilo que nós pedimos, isso faz toda a diferença para a nossa vida. Porque, meu amado irmão, momentos e situações nós passamos, nós enfrentamos, mas nós sabemos que existe um Deus que está olhando. Você pode dizer isso? Deus está olhando. Deus está vendo. Amém? Não somente isso, mas Deus também está ouvindo. E a circunstância que nós passamos, às vezes nós falamos, gente, nós dizemos, Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está ouvindo as minhas orações? A circunstância, ela quer nos roubar e nos privar dessa verdade. Mas nós temos uma verdade para a nossa vida. Você pode repetir isso? Nós temos, eu tenho, diga isso. Eu tenho uma verdade. Diga para o teu irmão, nós temos uma verdade. Se você puder dizer para outra pessoa, no fundo para mim. Se você puder dizer para outra pessoa, nós temos uma verdade. Então, uma verdade nossa, gente, é de nós sabermos que Deus está vendo. Que Deus está vendo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Mas Deus também está o quê? Ouvindo. Então, Deus não é cego. E Deus também não é surdo. E Deus também não está tão atarefado demais. Deus também não está tão atarefado que não possa perceber a nossa caminhada. Deus não está atarefado demais em pensar que não está ouvindo aquilo que nós estamos pedindo. Então, orar, meu amado, é um favor, é uma graça que nós podemos ter dia após dia. Repita-se comigo nessa manhã, orar até acontecer. Amém? E Deus, ele ouve. Deus, ele ouve aquele que derrama a sua alma a ele. Deus é aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que derrama, aquele que coloca todos os seus intentos sobre ele. E aqui nesse texto, aqui fala da história de Ana. Ana era uma mulher estéril, estava diante de uma situação de uma mulher penina que sempre trazia o quê? Acusações. Mas Ana, independente da esterilidade dela, independente de uma pessoa que sempre trazia acusações, Ana orou. Diga-se, Ana orou. Veja o que o texto diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Então, pelo milagre, olha aqui, meu amado irmão, pelo milagre, Ana orou. E não foi só uma vez, e não foi só uma semana,
foi por um tempo até ver o milagre em suas mãos. O que eu quero aqui nessa manhã trazer para você e até mesmo provocar em você: aumente o teu nível de oração até acontecer. É uma necessidade de você orar. Por mais que tenha situações, por mais que quadros que nos cercam estejam ao contrário, mas não existe nada que uma oração feita da alma possa acontecer. Então nós precisamos orar, pedir ao Senhor, na certeza que Ele está ouvindo as nossas petições, porque eu posso orar até e toda oração existe processo. A oração também é parte de um processo. Repita isso comigo: a oração é parte de um processo. Porque quando chega o milagre, meu amado irmão, quando um milagre acontece, o milagre às vezes em nossa mão pode se tornar uma ferramenta, preste atenção nisso, de egoísmo, de apontamentos, de expressarmos, olha o que Deus fez, para querer mostrar. Mas nesse processo, a qual nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, Deus também está tratando o nosso coração. Porque, veja bem, Samuel poderia ser uma arma de apontamento nas mãos de Ana. Mas quando o coração de Ana foi tratado, ela entregou o menino, a oração a quem? A Deus. Faz sentido para vocês? Vocês estão aqui? Veja que na oração, gente, existe esse processo. E o que mais me chama a atenção na oração não é o milagre da oração, mas é a intimidade que nós temos com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Não é sobre o milagre, mas é a intimidade que foi gerada. A convicção que agora nós temos em Jesus. Esse é o maior milagre da oração. Não é o resultado, mas é a intimidade que foi gerada nesse processo. Então, pega isso. Deus ouve a oração de quem derrama totalmente a sua alma a Deus. Porque de um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém? Um coração quebrantado e um coração contrito, Deus não despreza. E quando você vê homens, como aqui o profeta Elias, foi um homem que orou a Deus. Amém? Então a resposta da oração, ela vem com perseverança. Você pode dizer isso comigo? A resposta da oração vem com perseverança. Mais uma vez, a resposta da oração, ela vem com perseverança. Nesse momento, 3 anos e meio, sem chuva, uma sequidão, algo que não era um quadro favorável. Esse homem, esse profeta, Elias, ele resolve o quê? Orar a Deus. Olha o que diz no texto. E a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha aqui para mim, meu amado irmão. Pela 7ª vez, o profeta aqui, ele ora a Deus. Ele não foi respondido na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta, nem na sexta, mas na 7ª vez, houve uma resposta. E como era essa resposta? Quando ele vê? Pequena, do tamanho da mão. Ele manda o seu servo subir e olhar
Ah, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho. A tua oração, meu amado irmão, pode começar com algo pequeno. Mas eu quero te falar, e quando você é contínuo, algo maior pode acontecer na tua vida. Vocês estão aqui? Pode até parecer pequeno. Pode até parecer pequeno. Mas quando você tem uma verdade de Deus para a tua vida, meu amado irmão, isso vai acontecer. O que era uma nuvem pequena, tamanho da mão do homem, para 3 anos e meio de sequidão. Imagina, 3 anos e meio sem chover. O que seria? Como era o quadro naquele tempo? De 3 anos e meio. Que sequidão, que seca. Mas o profeta, ele libera uma palavra, ele ora, e quando ele vê, meu amado irmão, ele não caminha por aquilo que ele vê, mas ele fala, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer para Acabe: Acabe, monta no teu animal aí, vai, porque a chuva vai acontecer. Ei, pega aqui, meu amado irmão, pega a chave. Pode parecer pequeno, mas o que Deus determinou na tua vida, aquilo que Deus ele decretou na tua vida, vai acontecer. Pode até parecer pequeno, mas a chuva de Deus, ela vai vir e vai molhar a terra e vai produzir frutos, frutos que permaneçam. Aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Por isso que eu quero falar para você, não pare de orar. Não pare de orar. A Bíblia fala que teu começo pode ter parecer modesto, mas o fim é algo grande, é algo extraordinário. Amém? Deus é um Deus de obras completas. Aquilo que Ele começou, Ele faz até o final. Então glória a Deus aí nessa manhã. Me ajuda, comunidade apostólica pela cruz. Quantos podem sentir o cheiro de uma chuva chegando na tua vida para molhar aquilo que é seco? Quantos podem sentir o cheiro de algo que Deus quer fazer? Quantos podem olhar para o céu e dizer: Deus, o Senhor está fazendo, o Senhor está realizando? E declarar, liberar decretos, pode até parecer pequeno, Senhor, mas haverá abundância, Senhor. Ore. O profeta não parou na primeira, ele não parou na terceira, ele não parou na quinta, ele não parou na sexta, na sétima, na plenitude, 7, pleno, no tempo completo, no momento de Deus, a chuva aconteceu. Se você tem fé nessa manhã, meu amado irmão, Deus, Ele é aquele que faz. E uma das coisas que você precisa entender, que Deus, Ele começa a agir, Deus, no primeiro dia que você já liberou a tua oração. Ah, desculpa, acho que é só a evangelista Euclé que entendeu isso aqui. Deus já começou a agir no primeiro dia da tua oração. Não, meu amado, Deus já começou a agir no primeiro dia da tua oração. Eu vou ter que repetir de novo, Deus já começou a fazer no primeiro dia que você começou a orar. Daniel, diante de uma revelação, para buscar um entendimento, Daniel ele vai para o chão, Daniel ele vai para o joelho, e o texto diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Me ajuda nessa manhã. Me ajuda, gente, nessa manhã. Olha o que o anjo está dizendo. Por causa das suas orações, é porque eu... Meu Deus. Por causa das tuas orações, é porque eu... Foi porque o anjo veio. Por causa das orações. Veja que Daniel, ele aplicou o coração dele. Então ele humilhou, ele foi diante do Senhor. E no primeiro dia, diga isso comigo, e no primeiro dia, o anjo já... Diga isso comigo, o anjo já vinha. Porém,
o anjo pega um tráfego. Há uma batalha nos céus. Há uma batalha nos céus. Mas se você aplicar o teu coração e ser contínuo, você vai receber a resposta. Então Daniel resolve jejuar durante 21 dias. Ele se coloca de joelho, ele faz um jejum em favor daquilo que ele buscava. Meu amado irmão, qual é o teu nível de jejum? Qual é o teu nível de busca? Qual é o teu nível de entrega? Qual é o teu nível de humilhação na presença de Deus? Mas é uma geração de crente hoje tão floquinhos de neve, que quer receber no primeiro dia iFood, micro-ondas, quer instantâneo, quer macarrão, como é que chama aquele macarrão lá? Miojo. Não, Deus, Ele quer mudar o teu coração, Deus quer mudar a tua história. Meu amado irmão, vai para o joelho, vai para a oração, fica 30 dias, fecha a tua boca, vai para o secreto, vai buscar a Deus, até a tua história mudar, ore até acontecer. Me ajude nessa manhã, gente. Eu precisava resolver algo na minha vida. Eu apliquei 21 dias, eu e a minha esposa, na minha casa. Meu amado irmão, no 19º dia, eu estava lá assinando o papel. Aplica. Quando não está acontecendo, vai para a oração, vai para o jejum. Não vai acontecer de uma forma arbitrária, não. Vai ter que haver entrega, vai ter que haver humilhação, vai ter que haver jejum, vai ter que haver humilhação, meu amado irmão. Porque os humilhados serão exaltados. Se humilha diante de Deus, coloca a tua boca no pó. Se humilhe, ore. Se nós formos fracos em nossa oração, nós seremos fracos em todas as áreas da nossa vida. Aliás, Von Eunice Milhomes, ela fala uma coisa muito interessante. Toda conquista, todo avanço, tudo aquilo que você recebe, começa por meio da oração. O foco aqui nunca foi o milagre, nunca foi a resposta. O foco foi a perseverança de Daniel. A marca do cristão, a marca nossa, precisa ser perseverança. A marca de um crente autêntico é perseverança. Um crente autêntico é um homem de joelhos e uma mulher de joelhos em oração até acontecer. Diga assim para mim, qual é o prazo? Até acontecer. Amém? Quarto ponto. A oração move o sobrenatural. Diga assim comigo, a oração move o sobrenatural. Pedro agora está debaixo de um decreto. Pedro, nesse momento, ele está debaixo de um decreto. Pedro, ele está acorrentado a uma mesa, e não era qualquer mesa naquela época, né, pastor Salomão? E para poder comprovar que Pedro ia ficar preso, Vanessa, colocou Pedro acorrentado mais 2 soldados. E no dia seguinte, Herodes ia levar Pedro perante o povo, e de repente ia ser dado o decreto, e Pedro poderia ser morto por apedrejamento. Mas você sabe quem estava orando nesse momento? Pergunta, quem estava orando, pastor? Me ajuda aí nessa manhã, quem estava orando, pastor? Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Quem estava orando? Quem estava orando? E tem crente que não gosta de igreja, né? Tem crente que não gosta de congregar. No momento que está... Meu amado irmão, se a oração de um justo tem efeito, imagina de toda a congregação agora. Nós temos um exemplo nessa casa.
Enquanto ela não podia orar, a igreja estava o quê? Ei, esse tempo atrás, encontrei uma irmã lá de Governador Valadares, tão longe. E ela falou: ah, você que é o pastor Marcos? Eu falei assim: sou eu que sou o pastor Marcos. Ah, naquele dia que você foi para a UTI, na Covid, eu estava orando por você. Eu falei: você estava orando por mim? Aonde essa corrente de oração chegou? Eu só fui liberto, eu só fui livre porque existia um povo que estava orando por mim. Meu amado irmão, não despreza a oração da igreja. Meu amado irmão, ainda tem gente que não quer congregar, tem gente que não quer vir na igreja, tem gente que não quer orar. Porque é um ambiente onde o Senhor ordena as suas bênçãos. Esse é um ambiente onde há vida para sempre, meu amado irmão. Então, quando você está nesse ambiente da igreja, a igreja está intercedendo. Quando uma pessoa está do teu lado, está intercedendo por você, está orando por você, há uma junção de céu, há um povo de Deus, os justos de Deus estão aqui. E a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então imagina uma multidão intercedendo a Deus por uma causa, meu amado irmão. Deus faz, Deus realiza. Aplauda o Senhor Jesus. Quem estava orando? A igreja. Tem momentos, meus amados irmãos, que você não vai ter força, mas tem a igreja que ora por você. Amém? Veja, enquanto Herodes estava para apresentar, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeiras, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio, oh Deus amado. Deus manda os seus diáconos. Deus manda os seus diáconos. Os anjos são os diáconos de Deus. Os anjos são aqueles que servem a Deus. Olha o que acontece. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado: ei, acorda, varão. O que ele vai dizer? E despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes nas mãos as... O que te prende, a igreja tem poder de te liberar. Será que eu vou ter que falar de novo? O que te prende, a igreja tem ação nessa terra para liberar a tua vida. Porque tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E tudo que nós desligarmos nos céus, amém, ligarmos no céu, será ligado na terra. Há poder? Diga comigo: há poder. Aleluia. Jesus agora ele vai dar uma orientação aqui. Amém? Perseverar na oração é diga comigo: perseverar na oração é um mandamento. Abra para mim Lucas, fazendo um favor. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Perseverar na oração é não está te dando opção. A Bíblia não te dá opção. Ei, olha aqui para mim. A Bíblia não te dá opção. Orar não é uma opção. Crente, orar não é uma opção. Orar é um mandamento. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Orar sempre e nunca. Então não tem tempo para esmorecer. Tem que orar. Orar sempre. Diga-se comigo: orar sempre. Mas Jesus agora ele está contando a respeito de uma mulher que chega diante de um juiz, e ela tem essa petição, ela pede, ela insiste. E esse juiz era um cara mau. Mas pela insistência da mulher, o que esse juiz concedeu a ela? Concedeu a ela o direito. Ele julgou a causa dela. Agora veja o que Jesus vai dizer lá no versículo 7. Abra comigo lá no versículo 7. Lucas 18, versículo 7. Não falar
Olha o que está se dizendo. Não fará Deus justiça a quem? Que a ele, de dia, embora pareça demorado em defendê-los, não fará Deus o quê? A quem? Aos seus? Quem é escolhido de Deus aqui? Deus fará o quê? Ele vai te defender. Só que Jesus ele vai advertir no próximo versículo. No versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará o quê? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que ele vai me encontrar posicionado em fé, crendo, para receber? Será que ele vai me encontrar de uma forma, crendo, que ele é fiel para julgar a minha causa, ele é fiel para fazer, ele é fiel para realizar? Sim ou não? Por isso que 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orar sem... Orar de que forma? Sem cessar. A oração ela precisa ser constante e a oração precisa ser, amém? Contínua. Abra lá comigo em Romanos capítulo 12, versículo 12. Pega isso. Abra comigo lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegre aonde? Aonde você precisa se alegrar? Então, quando você espera, você continua alegre. Amém? Seja paciente aonde? Na tribulação você precisa ser o quê? Na esperança você alegra. Na tribulação você é paciente, porque o fruto do Espírito. E agora na oração? Oração você persevera. Amém? Esperança, alegria. Glória a Deus. Tribulação, oração, perseverança. Quer ter vitória? Persevere. Sim ou não? Alguém já ouviu falar aqui de Susana Wesley? Alguém já ouviu falar de Susana Wesley? Susana Wesley é mãe de 2 homens, John Wesley e Jonathan Wesley. John Wesley, o que fala? Jonathan Wesley, a maioria dos cânticos que nós cantamos do inário, foi ele que compôs. Susana Wesley, ela nunca escreveu uma biografia. Susana Wesley nunca compôs um cântico. Susana Wesley, ela nunca escreveu um livro. Mãe de 12 filhos, mas era uma mulher extremamente dedicada ao quê? À oração. Porque por detrás de grandes homens sempre existe uma mulher de oração. Por detrás de grandes homens sempre existe uma mulher de oração. E Susana Wesley, ela tinha um hábito contínuo de orar. E toda vez quando ela pegava o pano, o lençol ali, ela colocava, ela cobria, ela se cobria. E quando ela se cobria, os 12 filhos e o esposo sabia que ela estava o quê? Orando. E não era para interromper. Susana Wesley, meu amado irmão, a história dela é contada porque foi uma mulher que dedicou, diga-se comigo, dedicou a oração. Viveu uma vida de oração. Então, amados, olha aqui para mim. Quando você vai olhar hoje, uma das maiores referências que nós temos aqui, hoje no Brasil e fora do Brasil, Theo Hayashi. A vida de Theo Hayashi é só por causa da mãe dele, Sarah Hayashi. Uma mulher, olha aqui para mim,
Uma mulher de oração, gente. Uma mulher que dedicou uma vida de oração. Foi conhecida, foi chamada como bruxa. Foi denominada como bruxa, porque era uma mulher que orava em outras línguas e liberava declaração. Meu amado irmão, isso há 50 anos atrás. Quando chegaram aqui no Brasil, a família Hayashi, amém? A mãe intercedia. Tudo que ele está vivendo hoje foi porque uma mulher se moveu em oração. Vocês acham que está acontecendo de uma forma arbitrária o que ele está vivendo hoje? É porque uma mulher resolveu orar. E eu posso falar que hoje também nós temos um exemplo. A irmã Marlene, a pastora Marlene, também é uma mulher de oração, que dedicou a sua casa também em oração, que dedicou a sua vida em oração. Meu amado irmão, se eu for falar aqui, ó, Charles Finney, ele falava que um homem de Deus que carrega a presença de Deus é um homem de oração. Smith Wigglesworth, um homem de milagres, é um homem que viveu uma vida de joelhos. Se eu for citar aqui tantos outros homens, que hoje para nós são um exemplo, que hoje nós podemos olhar as histórias desses homens, que trouxe tão grande avivamento. Leonardo Ravenhill, você sabe o que ele diz no seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento? O crente que não ora mais de uma hora na sua vida, ele não vale um vintém. William Sênior, o avivamento da Rua Azusa começou com uma pequena igreja, uma pequena congregação que resolveu o quê? Orar. Madame Guion, no século XVIII, uma mulher que jogou a causa lá na França por causa de oração. Tantos homens. Billy Graham, ele fala, a oração não é apenas pedir, a oração é uma comunhão com Deus. E Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, Charles Spurgeon, ele fala algo muito interessante. Negligenciar a oração é fechar as portas das maiores bênçãos de Deus. Talvez seja um assunto para vocês que não seja tão... A minha esposa não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar, porque isso pode servir de exemplo. Esses joelhos aqui possuem carros. Porque eu entendi que a maior revelação que eu posso ter das Escrituras é aqui. Quando eu estou orando, meu amado irmão, os versículos começam a explodir. Essa madrugada, 3 horas, eu acordo com o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te, explodiu. E ele vai conceder o desejo do teu? E aí o Espírito Santo perguntou, o que é deleitar? Deleitar é ter prazer na tua presença. Deleitar é amar a sua presença. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, o deleite vem antes do conceder. Ele não concede antes de deleitar. Então você precisa deleitar na minha presença. E ele vai conceder os desejos do teu coração. E aí ele falou, é na minha presença que as suas emoções são equilibradas, que os seus desejos são equilibrados, que as suas petições se tornam petições corretas. Você não tem um orgulho espiritual, você não tem nada, mas o que você tem é a minha presença. Deleita-te na minha presença. Só quando você deleita, Marcos, é que eu concedo. Quer concessões, quer coisas na tua vida? Deleita-te. Deleita-te. Deleita-te no Senhor. E Ele vai conceder os desejos do teu coração. A marca do crente, a marca da igreja, é uma igreja que ora. Porque a minha casa será conhecida, será chamada casa de oração. E hoje nós somos casa de Deus. Hoje nós somos templos do Espírito Santo.
Quer vitória? Ore. O cristão sem oração é presa fácil. A oração se trata de uma intimidade. Quanto mais você ora, você se torna mais íntimo, mais parecido. Você sabe aquelas coisas dentro de você, o orgulho de você tratar uma pessoa diferente, você tratar um irmão diferente. Isso precisa ir para a oração, para que o Espírito Santo te trate. Porque não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Quer ter milagres? Quer que teu rosto brilhe? Quer que a tua fisionomia mude? Quer ter revelação das Escrituras? Oração. Oração. Fique de pé. Ore, ore, ore. Essa semana eu convoquei o Ministério de Louvor. Chamei meu pastor Tiago. Pastor Tiago, vamos entrar com a equipe em oração. É a única forma de romper, de liberar o ambiente, é por meio. Quer cuidar da sua ansiedade? Quer a sua estrutura mudar? Quer se edificar na vossa fé santíssima? Ore em outras línguas. Quer ver o sobrenatural? Ore em outras línguas. Comece a orar. Comece a orar. Levanta as suas mãos aí. Comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Sua presença é minha. Aqui neste lugar. Sua presença é minha. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Oh, sua presença é real. Levanta suas mãos a Ele. Aqui neste lugar. Dizer mais uma vez, tua presença é real. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti.
então eu adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Aleluia. Será que você pode dar a mão para a pessoa que está do teu lado? A oração dos justos tem efeito. Vamos orar uns com os outros nessa manhã. Vamos ter as práticas das orações. Enquanto os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar, operando milagres, operando seus feitos. Aleluia. Ora pela essa pessoa que está do teu lado. Ora e comece a orar. Presença real, presença é real, aqui nesse lugar, tua presença é real, aleluia, aqui nesse agora nesse momento, você tem a liberdade nesse momento de sair do seu lugar e de procurar uma pessoa e orar por essa pessoa. Vamos criar esse ambiente de oração, vamos criar esse ambiente de intercessão. Saia do seu lugar e ore.